Evangelho de Cristo na terra, e a palavra de Deus não é outra coisa senão uma conquista de Deus falando através da sua palavra, do Espírito Santo que está na terra, trabalhando no coração da gente, quando a palavra de Deus chega até a gente para trabalhar os ministérios pelo qual Deus tem com a gente na terra, e principalmente o ministério da salvação. E quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente, de primeira mão, a impressão que temos é dizer, eu já tenho Deus, mas quando a gente vai conhecer as Escrituras Sagradas, a gente vê verdadeiramente que a gente não tem Deus nas profundezas da que Deus exige que a gente a tenha Ele. Porque uma coisa é nós ter Deus uma medida de crença, uma medida de fé, e a diferença de ter pela palavra é ter Deus pela obediência devida a Ele, pelas suas ordenanças, pelos seus estatutos, pelos seus mandamentos e juízos. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê verdadeiramente que a gente está em dívidas de obediência para com Ele. E eu quero agradecer a Deus por essa jornada de fé, esse companheirismo de fé, juntamente com todos aqui na cidade e região, até onde estamos com o alcance do aplicativo do Facebook. Louvado seja o Senhor, porque o nosso país é um país de fé, e o desejo sempre foi de Deus, é que a humanidade o buscasse pela fé. À medida da fé que cada alma vivente tem, é o desejo de Deus, que o ser humano o conhecesse o conhecimento das Escrituras pelo meio da fé, que a Bíblia fala disso. E o Senhor Jesus é uma providência divina, trazendo a nós dádivas gratuitamente da salvação pela fé, da crença pela fé, pela confiança e pela obediência, entendeu? Então, eis aí a diferença, porque que Deus manda Jesus ao mundo e levantar 12 homens para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho eterno, o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Cristo ele está acima de qualquer poder religioso deste mundo, ele está acima de qualquer poder de crença deste mundo. E o mundo colocou na humanidade um rudimento de crença, um rudimento de fé no padrão de crença do mundo, no padrão de crença estabelecido pelo conhecimento numa superficialidade muito rasa. E Deus viu assim que a humanidade falhou em relação a isso, conhecimento de Deus. Deus se conhece nas profundezas, se conhece pela revelação. Então Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós. Jesus Cristo é a revelação de ministérios profundos que Deus tem com a humanidade na terra. Então, e até mesmo porque a Bíblia faz relatos que quando Jesus Cristo veio há 2022 anos atrás, a terra já estava repleta de religiões e pratas de igreja, mas Jesus, Deus, ele nunca teve nem está em nenhuma religião do mundo e nem praca de igreja, porque por isso que as pessoas têm essa expressão. Eu já tenho minha religião, entendeu? Então religião é rudimento de mundo, é rudimento do mundo, entendeu? E a palavra de Deus é a ordenança do céu, vinda de Deus para nós, através da pessoa de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo e através da sua palavra. Então, quando a gente verdadeiramente se dá esse conhecimento, a gente vê que nós estávamos completamente equivocados em relação a Deus, em relação à maneira de praticar a fé, que a Bíblia nos instrui, nos ensina, a maneira de praticar a confiança, a obediência devida do Criador para com a criatura, da criatura para com o Criador. E se a gente temos Deus como um pai, a Bíblia nos desafia. Então, se você tem a mim como pai, então se submeta a mim, filho. Entendeu? Então, assim, nós vamos ver exatamente isso. Hoje nós vamos estar aqui pregando sobre João 4. João 4, a Bíblia vai falar aqui de um diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? Então, você que já conhece a palavra de Deus, você tem a oportunidade de ir comigo aqui para João 4. Quem não conhece a palavra de Deus, você abra nos 4 evangelhos, e tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos para o capítulo 4. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Jesus conversa com uma samaritana.
Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço, e isso lhe deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me um pouco dessa água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede-me a mim, samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se vocês conhecessem o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água, vocês lhe teria pedido e ele lhe teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seu filho e seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ele disse: vai chamar seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. O Senhor vejo que és profeta. Nossos pais antepassados adoraram neste monte, mas vós judeus dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses adoradores que o Pai a procura, Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. E então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Louvado seja o Senhor até aqui. Então tá, veja só aqui. Os fariseus aqui eram nações religiosas, de religiões, conhecedores da Bíblia como ninguém. Mas a Bíblia fala aqui que eles eram um pessoal muito religioso. Porém, as religiões e as filosofias deste mundo sempre foi e tem afastado muita gente da graça, das principal e grandes revelação, verdadeiramente dos poços, dos mananciais de fontes de vidas eternas de Deus, através da palavra do Senhor. Por quê? Porque os méritos corretos e certos são os de Deus e não da humanidade. E os religiosos aqui ficaram aqui sabendo em que Jesus estava batizando mais gente nas águas do que João, né? Por quê? Porque o pessoal estava vendo ali algo que eles nunca tinham visto.
Jesus colocando os cegos para ver, os coxos para andar, ressuscitando o morto, os mudos para falar, libertando os endemoniados dos espíritos malignos. Eles nunca tinham visto aquilo antes. Então, eles acreditando em Jesus, e a ordenança de Deus para com a pessoa de Cristo na terra era estabelecer o reino eterno de Deus no coração dos que crescem, e assim todo aquele que crê está legítimo para se batizar nas águas, entendeu? E isso a gente só subentende através da palavra do Senhor, porque quando a gente não tem esse conhecimento da palavra do Senhor, e quando essas verdades chegam nos confrontando, exatamente isso, as pessoas dizem: eu já sou batizado, eu sou batizado desde pequeno, eu não preciso disso. E não é, a Bíblia diz que a gente temos que obedecer a palavra de Deus. A humanidade, elas foram batizadas quando recém-nascido, foi feita uma consagração de um simbolismo, de um batismo, nenhum rudimento religioso deste mundo. Todas as pessoas que estão no Evangelho de Jesus Cristo hoje vieram de todo tipo de religiões desse mundo, porque segundo as informações diz que tem mais de 120 religião na Terra. E Deus não é religião, a palavra de Deus não é religião, Deus não está em nenhuma religião do mundo, Deus está através da sua palavra, e nós só entendemos isso através da palavra. E quando a gente vem para a palavra, a Bíblia manda, Mateus 28, 19 e 20, Jesus chega através ao encontro dos apóstolos, depois de ressuscitado, no 28, 18 diz: eis que foi-me dado todo o poder no céu e na terra, agora ide, pregue o evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês até a consumação do século. Corra, pregue esse evangelho do reino eterno de Deus, pregue o evangelho de salvação para toda a humanidade, e ensine, batize eles, os que creem, os que querem receber, batize eles nas águas, e ensine eles a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Durante 3 anos e meio, Jesus escolheu 12 homens, 12 apóstolos, instruiu sobre o Evangelho de Cristo, sobre libertação, cura, quebra de cadeia, curar enfermo, expulsar demônio. E a Bíblia fala isso em Marcos 16, 15 a seguir. Eu vou trazer rapidamente aqui esse relato, para que não haja dúvida e o pessoal venha testificar assim nas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela tira toda dúvida, toda incerteza do coração, e verdades cura, sara e liberta. Marcos 16, do 15 a seguir, disse: e disse-lhe: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de lhe ter falado o Senhor Jesus, foi levado aos céus e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos saíram e pregando por todas partes. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que o acompanhavam. Louvado seja o Senhor. Então veja só, conhecimento que veio diretamente de Deus na pessoa de Cristo, até mesmo porque o selo do reino eterno de Deus, com poder e autoridade para a salvação, nos salvar de tudo que não vem de Deus nesse mundo, salvar eternamente, só foi após Cristo. Então o mundo já estava repleto de religião na terra, as religiões que existem hoje já existiam naquela época, entendeu? Então, e Deus, como ele não tem nada a ver com religião do mundo, ele não tem nada a ver com crença do mundo, ele não tem nada a ver com aquilo que o homem denominou sobre ele, para melhor você entender. Por quê, bispa? Porque é o seguinte, deixa eu falar para você: nada que homens fizeram na terra, nada, absolutamente nada em relação a Deus passou daqui, da altura da sua mão aqui para cima. Por quê? Porque o poder humano não tem poder de subir aqui 1 milésimo
De lá para cá tem poder para vir, mas daqui para lá nem tem poder nenhum para subir. Nada, absolutamente nada. Então tudo que o homem disse e fez em relação a Deus e mostrou à humanidade algo de Deus, só ficou no rudimento, nos critérios e regras humanas e poder de crença e entendimento humano, e ficou nisso. E Deus não poderia deixar de se revelar como Deus e como o poço de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e mananciais de fontes de vidas eternas que sacia a fome e uma sede de uma alma vivente aqui na terra. E quando está se falando dessas profundezas, está se falando de tudo que uma alma necessita. Vou dizer de novo aqui: a vida com Deus e o conhecimento da palavra de Deus, tá entendendo? Nos leva a crer na plenitude da graça de Deus, porque a nossa central de atendimento de Deus, ela está no céu, ela não está na terra. E a catedral de suprimento de toda suficiência de que uma alma necessita, ela não está em nenhum país do mundo, ela está no trono celestial. Pai nosso que estás no céu. Então não é Pai nosso que está em nenhum tipo de religião do mundo, não existe isso. Entendeu? E nós só entendemos isso quando a gente se volta para a Escritura. E ainda existe milhares de milhares que ainda estão teimando. Me perdoe a franqueza, me perdoe a seriedade, a sinceridade, porque Deus te ama demais para não te dizer a verdade. Ainda tem milhares de milhares de milhares que ainda estão teimando seguir a Deus, querer seguir a Deus segundo os rudimentos de crença e religião do mundo. E não é por aí. O caminho não é esse, os méritos não são esse, não é pelo querer e a vontade humana, é pelas ordenanças de Deus, é pela palavra de Deus, entendeu? E aí o ser humano botou um padrão de conceito na sua frente e um bloqueio. Aí deixa eu falar o que é isso. É um padrão de conceito. Eu tenho a minha religião, nessa religião eu vou morrer. Está repreendido na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa te alcançar, você que ainda tem esse padrão de rudimento, entendeu? E que isso seja quebrado na tua vida. Você sabe por quê? Porque Cristo veio à terra deixar para nos tirar de ser seguidor de placa de igreja e de religião deste mundo, para ser seguidor de Cristo, autor e consumador da nossa fé na cruz do Calvário. Qual é o certo? É placa de igreja terreno e rudimento terreno, ou é o Jesus Cristo aqui, o trono celestial, sentado à destra de Deus, depois de ter vindo aqui e morrido pela minha alma, pela sua alma na cruz do Calvário? Qual é o certo? Entendeu? Então a Bíblia nos mostra isso, a luz da Bíblia nos mostra isso. Então houve aqui, veja só, os fariseus ouvindo falar que Jesus estava batizando, fazendo batismo com mais discípulos do que João, e embora não fosse Jesus a quem batizasse, sim seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Jesus disse: não quero me envolver com demanda de homem. Eles entenderam que estão se batizando, deixa eu correr aqui para outros territórios. Foi para a Galileia. Galileia significa nações que recebem e passam, ou seja, Jesus sabia que na Galileia muitos galileus iam crer, muitos galileus iam receber. Então tinha aqui um grupo de religiosos aqui contendendo: é assim, não é, é assado e não é, eu acho que é assim, eu quero é assim, isso aqui é assim, eu sei que é assim, e acabou que nada. É do jeito de Deus, porque se fosse do jeito nosso, do jeito de Deus seria em vão. Não, do jeito da humanidade que falhou. Você vê que, deixa eu te falar aqui para você entender, você abrir sua mente: nenhuma religião na face da terra transformou ninguém, libertou ninguém,
o que tem alcançado vidas e que tem transformado vida e que tem libertado vida e tirado vida das escravidão desse mundo, se não é somente o poder que há no nome de Jesus e o conhecimento de Deus que vem através do Evangelho. Isso nós temos que reconhecer e temos que entender que é por aí, o mérito é esse, o caminho é esse. É tanto que ele vai dizer lá em Isaías 55, Deus usa a vida de Isaías e diz: os meus caminhos são mais altos do que o de vocês, os meus pensamentos ao vosso respeito são mais altos do que o de vocês. Ou seja, não é por aí, no caminho não é esse, acabou, e eu não tenho nada a ver com isso não, entendeu? Próprio Deus. Você vai ler o livro do profeta Isaías, você vai ver Deus através de Isaías dizendo: olha, Isaías, o que tenho eu a ver com o rudimento de crença desse povo, deste mundo? O que tenho eu a ver com os ídolos deles? O que tenho eu a ver com o sistema de crença desse mundo, do mundo aí, Isaías? Diga para esse povo o que eu tenho a ver com os costumes de vocês, aquilo que vocês estão acostumados a fazer dentro das tradições desse mundo, dentro das religiões desse mundo, dentro dos sistemas de crença desse mundo, dentro das culturas desse mundo, dentro das culturas de nações, de rudimentos de crenças das nações e costumes e tradições de religiosidade da humanidade. O que é que eu tenho a ver com isso, Isaías? Pergunta para esse povo aí. Isaías existiu, acho que 700 ou 900 décadas antes de Cristo. Entendeu? E você vê que gerações após gerações, Deus, através de homens e mulheres que entenderam, que compreenderam, demandando com a humanidade a maneira do chamado para conhecer, chamado para a salvação, chamado para conhecer, chamado para chamar outro e chamado para a vida eterna. Entendeu? O Evangelho não é outra coisa senão isso. Então, eles chegaram aqui, os fariseus, olha, veja só, ele está batizando mais gente do que João Batista. E João Batista prega em Mateus 3 e diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu, porque eu não sou digno, vem aí que é maior do que eu não sou digno de carregar a sandália dele. Eu vos estou batizando com água, mas vem aí um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, se vocês deixarem eu preparar vocês, se vocês entenderem o caminho, se vocês aceitarem esse batismo, porque o batismo nas águas é um batismo de arrependimento, um batismo de conhecimento, um batismo de descobrir as verdades sagradas. E verdadeiramente o batismo nas águas é uma aceitação, mas o verdadeiro batismo em Cristo é um batismo de indagação das Escrituras Sagradas. É um batismo de conhecimento de verdades encoberta até então, que você começou a descobrir, que você começou a conhecer, que você começou a saber, ficar sabendo, e até então, aí você aceita os critérios e regras dessas verdades, que não existe verdades igual a essa na face da terra, e não tem como não mudar o conceito religioso. Muda por conta disso. Entendeu? Porque você, quando entende que o caminho de Deus é que é o certo, você vê que o caminho que o mundo nos mostrou, o caminho que os homens nos mostrou, ensinou em relação a Deus, não é o verídico, não é o verdadeiro. Por quê, bispa? Porque não está nas Escrituras. Como que eu descubro isso? É muito simples. Começa a ler Bíblia e procura religião da terra dentro das Escrituras. E procura nome de homem nas Escrituras que Deus mandou você seguir pela fé. Procure. Entendeu? Aí se você achar, você deixa de seguir Deus e siga o homem que você querer. E siga a religião que você querer. Mas a Bíblia é isso. É nos confrontando. E Deus nos ama demais para não nos confrontar, não nos colocar na parede da fé. Isso assim foi que eu determinei, é assim minhas ordenanças, é assim meus mandamentos, é assim meus estatutos, e estou fazendo isso por amor, para que você não pereça eternamente, não morra eternamente sem mim, agarrado às religiões desse mundo, achando que você está fazendo certo, está fazendo a coisa certa, que está seguindo o Deus certo, que está correto dessa forma. Então eu vim te dizer
Jesus Cristo é a verdade de Deus para nós, para não dizer a verdade dele para toda a nossa vida na terra e para toda a eternidade. Você prefere morrer sem ela? Não existe isso. Quando a gente conhece as escrituras, a gente quer saber, entendeu? E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você quer se aprofundar. Por quê? Porque o espírito da criatura se encontra com o espírito do Criador, o fogo de Deus para nós. Porque o espírito de Deus é a palavra de Deus é espírito, vida e paz para todo aquele que crê e para ele se volta. Então, quando o espírito da criatura se encontra com o espírito do Criador, acabou o que era doce para as coisas desse mundo sem Deus, em relação à tua fé, em relação à tua crença, em relação a Deus, entendeu? Então, literalmente, a Bíblia nos faz transferência. Literalmente ela faz transferência, entendeu? É por isso que você vê que todas as pessoas que se voltam para a Bíblia, ela não pratica mais a religiosidade deste mundo sem Deus. Por que isso? Porque ela se encontra. Aí olha só, era necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade chamada Sicá, perto da terra de Jacó, que dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta de meio-dia. Tá, Jesus vem atravessando aqui essa região e vai passando aqui nessa cidade, chega ao poço que Jacó tinha dado a José e assentou-se ali cansado da viagem. Mas na verdade o propósito de Jesus ali é porque ele sabia que ali ia chegar uma mulher, né? E a mulher samaritana, porque ele era um Deus onisciente, onipresente, 100% homem, mas 100% Deus. E Jesus ia começar um diálogo com ela para poder colocar verdades naquela mulher do reino eterno. Entendeu? Aí ela vem colocando os conceitos religiosos, porque os conceitos religiosos, você olha para a religião desse mundo e elas são verdadeiras torres de Babel, só tem confusão e nome e fama, somente isso. Mas Deus na essência não tem absolutamente nada que as religiões praticam. Por quê, bispa? Porque você vai ver para as religiões, tudo que elas praticam não está na Bíblia. E tudo que a Bíblia é e manda praticar não está em religião. Acabou. Entendeu? Então você só entende isso através de quando você passa a ler as Escrituras. Passe a ler as Escrituras e se a encontre criatura com teu Criador. E como diz no livro de Oséias, prepara-te criatura para encontrar com teu Criador. Então chega a mulher, olha só. E nisso veio uma mulher samaritana que vinha tirar água e disse Jesus: dai-me um pouco dessa água. E seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Tá, o poço. Esse poço aqui era de Jacó, que Jacó tinha dado a José. Esse poço que Jesus vai ali para ter um diálogo, Jesus vem se apresentando àquela mulher como um poço eterno, como um poço de conhecimento soberano de Deus, como um poço de conhecimento infinito de Deus. Ou seja, mulher, eu tenho o que tu necessita, eu tenho a plenitude da tua alma nas mãos, não só terreno, mas eterno. Ele disse, se tu soubesse quem é que te pede água, tu te pediria, ele te daria água viva, porque Deus é fonte de vida, Deus é fonte de sossego, Deus é fonte de paz. Então aquele poço era para Jesus falar para aquela mulher de que poço que ela verdadeiramente precisava, entendeu? Então veja só, esse poço também de Jacó tem a ver com poços religiosos nesse mundo, entendeu? Então tem um tanto de gente ainda que estão nos poços desse mundo. Jesus vem confrontar a mulher, entendeu? Se tu soubesse quem é que te pede água, tu pediria, ele te daria água viva. Ela, Senhor, tu não tem nenhum copo, e aonde tiraria essa água viva? Ele, se tu soubesse quem é que está pedindo água para você, você daria, e ele te daria água, e essa água se faria em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela, Senhor, então me dá dessa água, então, para que não precise mais me tirar aqui. Se você não largar de beber nos poços de religião desse mundo, para beber nas fontes de vidas, de mananciais de fontes de vidas
eternas, você vai ficar com a tua alma seca, você vai ficar com a tua alma ressecada, você vai querer sempre suprir em religião e nunca vai saciar a tua sede. Por quê? O saciar da sede de uma alma e de um espírito humano está nas verdadeiras fontes eternas. E essas fontes, elas se revelam através de Cristo, elas se revelam através da palavra, através do Espírito Santo. Aonde essas três coisas você não encontra em religião desse mundo, você não encontra em prática de igreja, e você não encontra em rudimento religioso que homem dessa terra passou para você. E é isso que a verdade de Deus nos confronta, e é isso que a verdade de Deus nos transforma, é isso que a verdade de Deus nos ajuda a entender, a compreender e a aceitar. E quem não se dá a entender isso, a conhecer isso, e compreender isso e aceitar, não vai aceitar Jesus nunca. E isso é aceitar Jesus. Entendeu? É porque o rudimento de crença é um. E o rudimento de crença pela palavra de Deus, a Deus, é outro. Entendeu? Então, quando a Bíblia chega na gente, que a gente dá lugar, pronto, já era uma vez. A prática de religião aqui ficou para trás. Por quê? Porque a gente se encontra com as fontes verdadeiras. Entendeu? Então, esse poço aqui é poço de beber água terrena. Então, tem um tanto de gente ainda, você vê? Milhares de milhares que insistem. O poço que eu bebo pela fé em Deus, que eu vou buscar de Deus por ele, é esse aqui. Aí eles apresentam, eu tenho minha religião desde quando eu nasci e tal e tal. E ainda se expressa e diz, meu pai e minha mãe morreram nessa religião. Deus está aqui dando você a oportunidade de conhecer o verdadeiro poço que Cristo veio te apontar, mostrar. Aquela mulher, sabe o que significa? Mulher na Bíblia é igreja, entendeu? Igreja de Cristo é nós, quando a gente dá lugar à palavra de Deus. Você se transforma em uma igreja em Cristo Jesus, ou seja, uma igreja de conhecimento, uma igreja de verdades, que não existe outra igual, uma igreja de adoração, uma igreja de louvor, uma igreja de sabedoria. Por quê? Porque você passa a entender e compreender e aceitar a sabedoria de Deus para a sua vida na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, entendeu? Então, quando não se dão a isso, eis as confusão. Tá entendendo? Então, eu deixo a palavra para você hoje aqui. Você quer ir pela sabedoria ou você quer ser torre de confusão religiosa deste mundo? Você quer beber no poço de sabedoria, no poço da plenitude do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que veio do céu para a terra mostrar para nós, ou você quer continuar bebendo nos poços de confusão de religião deste mundo? Porque Deus não está nem em religião nem em prática de igreja. Olha aqui, ó, se eu fosse aqui, versículo por versículo, a palavra de Deus é tão grande e poderosa que eu não conseguir nem ir na metade aqui. Entendeu? Aí, olha só. E a mulher vem, né, e começa, aí ela diz, ó, e o seu discípulo tinha ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como sendo tu judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão com os samaritanos. Eis aí, ó, os judeus aqui, existe muitos judeus até hoje, que não crê que Jesus Cristo, aquele que veio, nascido de Maria naquele dia, era o Messias enviado por Deus para a salvação da humanidade. E é ele. E você viu aqui, aí tinha conceito religioso em Jerusalém, que outras religiões do mundo inteiro não tinham parte no Deus de Israel. Por quê? Porque não obedecia a palavra de Deus. Jesus vem confrontando, aí ela vai e se expressa. Como é que o Senhor diz que quer me dar água, se o Senhor não tem nenhum copo na mão? E outra coisa, os judeus não se misturam com os samaritanos, tabu religioso. Aí, ó, o que separa, tá vendo? O que separa a humanidade de Deus, tá vendo? Tabu religioso. Aí Jesus, na sua sabedoria, instruindo a homens na terra, lá na frente, ele vai ter um encontro com Saulo, transformar Saulo num apóstolo Paulo, e vai dizer através do apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, que aboliu na sua carne a parede dos mandamentos, que consistia em 2 povos, para fazer desses 2 povos um homem e nele trazendo a paz. Um homem só em entendimento e trazendo a paz entre eles. Ou seja,
Eu vim derrubar torre de confusão. Eu vim derrubar torre de religião desse mundo e unir todos nas águas do Espírito, na minha pessoa. É isso, mulher. É isso aqui, entendeu? Então, mulher na Bíblia é igreja. Então, se você crê, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Se você tem fé, se você tem crença em Deus, se você confia em Deus, junte sua fé, sua crença e a obediência devida a Deus e seja um discípulo de Jesus na terra. Seja um servo de Deus, uma serva de Deus, serve a Deus através da Bíblia e não seja servo e serva de rudimento religioso deste mundo, pelo qual tem um padrão religioso, tem uma crença religiosa, mas tem um limite religioso e não passa aqui para cima nadinha, porque poder humano não foi aqui nem vai, entendeu? E é isso que a Bíblia faz conosco. E Jesus está por vir. Ainda existe milhares que estão bebendo nos poços religiosos. Você viu aqui? Ele disse, o poço de Jacó, que Jacó deu a seu filho José. Entendeu? Então presta atenção aqui. Antigamente, Deus estabeleceu coisas que ficou como figura de demonstração para mostrar o caminho que viria lá na frente. Então Jesus vai a esse poço aqui de Jacó para se revelar que ele agora é o poço e não mais aquele lá, entendeu? E foi isso que Deus enviou Jesus na terra para dizer para nós. É pela minha palavra, não é mais por esses poços aí, entendeu? Não é mais por esse poço religioso, não é mais por aquela religião, não é mais por aquela religião, não é mais pelas 120 religiões que tem na terra, é só pelo Evangelho de Cristo, é só pela palavra de Deus, entendeu? Então, quem consegue entender isso, corre, é pela palavra de Deus, não é? Então, olha só, presta atenção, qual é o certo? É o esposo que os homens nos mostrou como fonte, ou é a fonte manancial de fonte de vidas eternas que veio aqui na terra e na sua carne e no seu sangue abriu essas fontes para nós? Qual é a certa agora? Entendeu? É por Jesus Cristo ou não é? É por Jesus Cristo. Agora, por que o mundo inteiro não está em Cristo já? Que a Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, exatamente, novo conhecimento, novo discernimento, nova visão, então visão diferente, visão diferenciada, conhecimento diferenciado em relação a Deus, é claro e evidente que sim, por conta disso, porque descobre essas verdades, entendeu? Então, ele chega mostrando isso. Então, a fonte verdadeira, a fonte certa e correta, entendeu? Então, o passado é passado. Jesus veio nos mostrando a fonte verdadeira. Eu sou a fonte. Aí ela disse para ele, a mulher samaritana. Então, ela disse, os judeus não se misturam. Então, eis aí, as religiões batendo de frente com a palavra de Deus e não querendo se voltar porque diz, eu já tenho, é o suficiente. Não é, porque religião, prática de religião não leva ninguém para o céu, não leva. Prática de igreja nem religião não leva ninguém para lugar nenhum. É a palavra de Deus que nos leva a Deus de volta, nos coloca em Deus pela palavra, entendeu? Então é dessa maneira, é dessa forma. É igual você, por que você coloca um filho seu na escola? Porque você não dá para ele o ensinamento que a escola dá, tá entendendo? É o ensinamento primário, depois faculdade, etc. Então por que você deixa seu filho aprender? Porque ele precisa aprender, entendeu? Então as religiões tirou muita gente de conhecer a Deus. Por quê? Porque foi rudimento desse mundo, ensinou dessa maneira, ensinou dessa forma, entendeu? E é um rudimento no mundo aqui, é um entendimento no mundo aqui, em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. A palavra de Deus é uma faculdade de fé, que não tem a ver com o contexto de religião desse mundo, não tem a ver com o contexto de rudimento, de crença, de tradição e de costume desse mundo, não tem a ver, entendeu? Então, isso é verdade de Deus para a sua vida, entendeu? Então, corra a encontro de Deus.
Aí olha só, Jesus diz o seguinte, Jesus lhe respondeu, se vocês conhecessem o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dessa água viva. Tá vendo? Jesus disse, se você conhecesse, então, água viva, água que ela resplandece em vida para a sua alma, todo tipo de vida, vida de saúde, vida de fé, vida de coragem, vida de visão, vida de engrandecer, de bendizer, de louvar a Deus, da maneira de Deus, da maneira que Ele deixou, da maneira certa e correta. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço da qual Ele mesmo bebeu e como deu a seu filho e seu gado? Tá entendendo? Aí Jesus vem aqui dialogando com ela para dizer, sou eu. Aí no final aqui ele disse, eu sou o Messias, é eu que falo contigo. Tá vendo? Aí disse, mulher, não é isso aí, não é essa aí. Então, pode ter sido até aqui, mas agora é por aqui, entendeu? Aí Jesus responde, quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tá entendendo? Então, olha só, é a água que eu te dou que regra a fé, que verdadeiramente você tem e deve ter em mim. É a água que eu te dou que regra o teu conhecimento para comigo, o teu entendimento para comigo, a maneira de você me seguir, a maneira de você me servir. Então, o poço que eu quero te mostrar, que é fonte de vida eterna, é por aqui, é dessa forma, é assim. Não tem nada a ver com isso aí, entendeu? Isso aí é rudimento terreno, é um poço terreno, entendeu? É dessa forma. Então, quando a gente entende isso, fica bem fácil mesmo, e a gente segue a Deus sem confusão nenhuma. Você vê que quem tem conhecimento da palavra de Deus não se mete mais em confusão de religião. Por quê? Porque entende isso. Porque entende isso. Entendeu? Então, o mundo está cheio das torres de Babel. Torre de religião que só tem fama e nome, mas Deus na essência não tem absolutamente nada. Por quê, bispa? Porque as religiões não estão na Bíblia e na Bíblia não tem religião. E tudo que elas praticam não está na Bíblia. E tudo que a Bíblia fala não está nas religiões do mundo. Então se encontre, criatura, com o teu Criador. Temos que parar por aqui. Você pode conhecer mais, você pode buscar entender mais as Escrituras Sagradas. Vamos orar. Sim, eu esqueci de dizer para você no início, você que querer colocar um recipiente com água aí, para no final a gente estar orando aqui e declarando selado com o selo de Deus, em nome de Jesus. Então você tem a oportunidade, daqui a pouco vou estar orando, mencionando a água. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, grande é o Senhor, poder que há no teu nome. Pai, a tua palavra diz, ó Deus, que o que 2 ou 3 ligar, que na terra terá se ligado no céu. Ligamos ao trono celestial em primeiro lugar para te agradecer, ó Deus, por estar aqui, pela oportunidade de beber nesses mananciais de fonte de vidas eternas. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas, as que precisam de paz. Meu Deus, que eles estão precisando dessa fonte de paz. Pai, conceda em nome de paz no espírito, paz na alma, paz no coração. Pai, os que estão precisando de saúde, Tu és mananciais de fontes de vida, de saúde. Pai, Tu és o médico dos médicos, cirurgião dos cirurgiões. Deus, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Ajude cada um, ó Deus, pela fé que tem. A Tua palavra diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda ordenará que os montes se mudem e ele se muda. Pai, em nome de Jesus, que montes de enfermidade, perca as forças, se mude desse corpo, dessa vida, em nome de Jesus, pela fé que ela tem no Deus Todo-Poderoso, Deus que nos fez, que nos cura, que nos sara, que nos liberta. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, essas vidas, essas famílias. Pai, os que estão precisando de libertação, Tu és o poder que cura, que sara, que liberta, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Profetizamos cadeias de opressão quebrada, cadeias de depressão quebrada, em nome de Jesus, cadeias de medos quebrados, em nome de Jesus, libere anjos celestiais guerreiras. Tua palavra diz que há os ministradores dos herdeiros eternos, e a Tua palavra diz que Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não viesse perecer em nenhum mal, mas viesse ter vida e vida eterna. Então libere esses anjos trabalhando
trabalhando em prol dessas vidas, trabalhando em prol dessas casas, dessas famílias, de todos aqueles que nos ouvem, de todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo aplicativo. Pai, eu quero abençoar essas vidas em teu nome. Pai, abençoar essas águas pelo qual colocaram aí, meu Deus, se para a cura, derrama o bálsamo que cura, se para a libertação, derrama a unção que quebra todo o jugo, despedaça toda a muralha, quebra toda a cadeia, em nome de Jesus, declaro consagrado e sagrado, não mais comum, mas sagrado e consagrado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Deus, eu quero colocar a hierarquia de autoridade desse território angicalense, a geografia angicalense, o cidadão angicalense, Deus, a chave dessa cidade, dessa região e todas as chaves acopladas dentro dessa chave angicalense. Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus, os três poderes, chama a existência do poder judiciário, chama a existência, meu papai querido, da tua graça e favor divino sobre tudo e sobre todos. Quero colocar em tuas mãos o poder executivo, o poder legislativo, as autoridades eclesiásticas, civis e militares, as autoridades escolares, médicas, as autoridades domésticas, pais e mães. Meu Deus, visite, meu Pai, essa hierarquia de autoridade e o território angicalense. Libere anjos celestiais e guerreiros para fazer um mapeamento no território, nas regiões celestiais e terrenas. Anjo com espada desembanhada para cortar corda, quebrar corrente, quebrar cadeia, destronar principado, potestade, dominador nas regiões celestiais e terrenas, tudo aquilo, Pai, que vem contra o entendimento, compreender, entender e aceitar as grandezas, as bênçãos, meu Pai, a Deus, que vem pelas fontes verdadeiras e genuínas da Tua palavra, sobre um povo, meu Pai, sobre essas vidas, sobre essa humanidade angicalense, porque a Tua palavra diz que Tu és um Pai, e Deus, e que é o Pai nosso que está no céu, e a Tua palavra diz que Pai nosso é fonte eterna de tudo que nós precisamos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam se voltar para Ti e dizer que venha sim, Deus, o Teu reino sobre nós, e que venha sim o Teu querer sobre nós e a Tua vontade sobre nós, aqui na terra como no céu. Pai, eu declaro a bênção do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha pairar sobre o cidadão angicalense, a região, a cidade, trabalhando o Teu querer, a Tua vontade. Eu abençoo em Teu nome, entrego tudo e todos ao convite soberano de Cristo, autor e consumador da nossa fé, e aos anjos celestiais guerreiros para com espada desembanhada, batalhar nas regiões celestiais e terrenas por este povo, pela geografia, e trazer as bênçãos celestiais até nós. Pai, Deus, já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que creia possa dizer amém, em nome de Jesus. Então tá, Deus abençoe a sua vida. A semana que vem nós estamos de volta, em nome de Jesus, e nós estamos nas campanhas ali, quarta-feira, a campanha Saindo do Sufoco, né? Das causas que nos sufocam, e com conhecimento da palavra que verdadeiramente são chaves de saída. Sexta-feira forte na campanha Detox, desintoxicando dos envenenamentos deste mundo. E também no domingo de manhã, buscando, no Bom Dia Espírito Santo, buscando Deus para a minha vida, para a minha casa. E no domingo à noite, combatendo a fake news, falsa notícia, notícia falsa. Esse mundo está repleto, está cheio até na tampa, que o povo não aguenta mais de falsas notícias, notícias falsas. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até lá.